Boa noite a todos, mais um podcast Rita Glam no ar. Hoje com vocês, dia 29 de julho, tá acabando o mês de julho, esse ano tá voando, gente, 2026. E eu resolvi fazer hoje eu tô no podcast sozinha, né? Não tô com nenhum entrevistado hoje. Por quê? Porque hoje eu resolvi dar esse olhar para todas as mulheres, né? Num geral, não só mulheres e homens também. Não desista de você tão cedo. Hoje esse é o tema do nosso podcast, pessoal, de ressignificações que eu, Rita Grace, fiz na minha vida. E eu tenho um propósito aqui nesse podcast, eu não faço ele à toa. Eu faço um podcast para ajudar todas as mulheres, num geral, né? Principalmente as 40 a mais, né? Que são a minha faixa. E todos os homens também, por que não? Todas as pessoas, gente. O podcast, ele tem esse intuito. Não desista de você tão cedo, tá? Então, a gente está falando sobre o que aqui com vocês? A gente está falando sobre você investir em você, não deixar de cuidar de você, não esquecer de você, né? Eu quero que vocês tenham esse olhar positivo. Hoje eu vou falar muito sobre mim, porque eu quero ser inspiração para muitas mulheres, desde as jovens e mais velhas e todas as idades e homens também. E quero receber dica também, quero receber feedback de vocês nos comentários, né? O que vocês poderem me ajudar, porque isso aqui é uma troca, gente. Eu não estou aqui sozinha. Eu aceito sugestões, críticas construtivas, é lógico, né? A gente quer ajuda, quer essa troca. E eu tiro por mim. Vou falar muito por mim, porque no podcast anterior eu estive com a Bárbara Cauã, uma moça nova, né? Uma moça de 29 anos, que ela tem um espaço Cross Life aqui em Jundiaí. E ela falou muito sobre corpo e eu peguei muita dica para mim, pessoal. Isso serviu muito de inspiração para mim, porque a gente tem que se reconstruir e construir. Porque às vezes a gente está na vida, né? A gente está tão condicionado no automático que a gente vive aquilo sem prestar atenção na gente, olhando muito pelo outro. Às vezes por questões emocionais que vêm lá da infância. Vocês sabem que eu já trouxe terapeutas, eu trouxe psicanalistas aqui. E tem coisa que a gente nem tem consciência de que afetou a gente. E a gente acaba se dedicando muito ao outro e esquecendo da gente. Não que isso não seja positivo, é bom, né? Mas a gente vem muito de crenças enraigadas que foram internalizadas na gente. Por quê? Por causa da cultura, por causa de condicionamento de familiar, né? Não estamos aqui para julgar, o podcast não está no não julgamento. Por quê? Porque a gente quer ajudar, né? Quer transmitir positividade para as pessoas e ajuda. E às vezes as pessoas não têm nem condições de entender se elas estão ou não prejudicando outra pessoa. Porque já recebeu aquela educação quando era criança, né? Do pai e da mãe lá atrás, né? Os nossos pais. E eles transmitem o que eles podem para a gente com muito amor e carinho, mas às vezes sem ter consciência de que podem estar ou não prejudicando ou deixando um trauma em você, né? A gente tem que amá-los dentro do que eles podem dar pra gente. E vocês sabem que eu faço podcast aqui com meu querido paizinho, que é o seu Robert, que eu falo muito carinhosamente, seu Robert. Ele vai estar no próximo podcast aqui. A gente vai estar gravando um especial do Dia dos Pais, né? Que vocês sabem que ele é um fofo, é um companheiro, um amigão. Ele e a dona Vani aqui, ó, estão no meu coração. Eu tento trazer minha mãe aqui, gente, mas eu não consigo. Ela é muito tímida, né? Então eu respeito ela dentro das limitações dela. Meus irmãos também, um beijo a todos, que eu amo. Família é tudo na vida da gente, né? Que são o meu suporte hoje, né? Minha família, minhas irmãs. Eu trouxe a Maria, que é a contadora aqui, que deu muita dica para vocês. Eu trouxe a Cristiana, que é a pedagoga. E quero estar trazendo mais pessoas, né? Quero estar trazendo sobrinhas, porque eu tenho uma sobrinha também que é empreendedora, a Kalinka Santos, que tem um estúdio maravilhoso, gente. Ela é design de sobrancelha, né? Olha para você ver, ela é tão requisitada que eu não tive tempo ainda de ir lá no espaço dela fazer a minha micropigmentação. Mas ela já fez alguma coisa em mim, mas eu tenho que retirar, né, e refazer novamente. E a Kalinka, você tem que marcar a hora, porque ela é muito requisitada.
ela ganhou um troféu de segunda melhor do Brasil, entendeu? E eu tô assim agendando para trazer ela aqui no podcast, porque eu que falo de moda, de beleza, não vou poder deixar de ter essa querida aqui comigo, que é minha sobrinha Kalinka Santos. Um beijo para você, sobrinha, no espaço. E eu quero também estar trazendo a Luana e a Priscila, que eu tenho 2 irmãs também que ainda não vieram, que eu sou da família nós somos em 8. Eu tenho mais 7 irmãos, 6 irmãs e um irmão, que é o Alan lá em casa, mas eu quero trazer a Priscila, que faz o meu cabelo, né? A Priscila Santos, que é a mãe da Kalinka. E trazer a Luana também, que faz as unhas, gente. Tem uma família de empreendedoras, e cada uma ali na sua função. Vocês veem que é muito bom você ter muitos irmãos, né? Você tem muito apoio, apesar das brigas quando é criança, as divergências, mas a gente se ama. E a gente sabe que na hora que a gente precisa mesmo, são eles, a família pela gente. Então eu faço votos que vocês aqui do podcast, que não têm uma relação legal com a família, que vá aos poucos tentando, né, se entender, né, entender as questões, né, que eu acho que Rita, vou dar uma opinião pessoal para vocês. Eu era muito rígida, assim, quando pequena, né, muito durona, aquela que gostava de responder, tomar lá da cá. E fazendo terapia, eu comecei a entender que foram coisas que eu registrei lá como criança, né, uma ferida emocional como criança me deixou assim muito durona, né? De sempre assim atacar. Mas isso eu só descobri na terapia. Por isso que hoje eu indico a terapia para as pessoas. Não tenham um preconceito de fazer uma terapia, gente. Você não faz terapia ou passa no psicólogo porque você é louco, né? Que tem, não sou louco, quem precisa é você. Eu recebi, às vezes, a gente indica para alguém, a pessoa fala isso. Eu falo, não, realmente eu preciso, porque a gente não é um robô, a gente não tá sempre forte o tempo todo, gente. Por isso que eu quis fazer esse podcast hoje sozinha para todo mundo. Porque você não tá, assim, resistente o tempo todo. Tem uma hora que você tá mais frágil, tem um dia que acontece uma situação na sua vida que você tá chateada, entendeu? E você precisa de ajuda, nem que seja de uma palavra amiga, um conselho de um amigo, uma palavra de alguém que você ama, entendeu? E se você achar que aquilo é muito delicado para você dividir com família, você acha que eles já têm a opinião formada sobre aquilo, procura uma terceira pessoa, um profissional, e vai dividir, porque autoconhecimento, gente, é a tábua de salvação das nossas vidas, isso que eu entendo, entendeu? E eu acredito que esse podcast hoje vai estar ajudando muitas mulheres de todas as idades, principalmente as 40 a mais, como eu, e também muitos homens. Autoconhecimento é tudo, tudo. A sua família é uma base para você, mas você não pode se garantir só na opinião de familiares ou amigos. Você tem que se autoconhecer, saber os seus desejos, saber os seus anseios, fazer as coisas que você gosta, até porque vocês podem ver que eu já trouxe muitas pessoas aqui no podcast, principalmente pessoas de autoajuda, como o professor Osmar Ventres, que é um querido. Eu quero ver se eu consigo trazê-lo novamente aqui, que é uma honra ter ele me ajudou bastante. A Anne Lima, que é uma coach do método NeuroA, que me ajudou bastante. Eu faço o método, que é aquele autoconhecimento com ajuda em cima da Bíblia, né? Ajuda que você escreve ali as coisas, né? O Diário NeuroA é isso. Você vai escrevendo e vai te ajudando, porque escrever é uma terapia também. Não só os seus sonhos, como as coisas que você não conseguiu resolver dentro de você, mas você acaba se libertando. A escrita é terapêutica. Eu trouxe aqui a Maura Tolentino num dos últimos podcasts, que é uma querida. A Maura é uma amiga também. Um beijo para você, Maura, meu amor. Assim, você é de muita ajuda. Ela é uma organizer e decoradora. A gente fez o podcast, né? Um dos podcasts anteriores que a gente estava falando dessa coisa de organização da casa e a organização do corpo também, que é linkar a beleza da casa com a beleza do seu corpo, da sua alma. Foi um podcast maravilhoso. Tânia também, Tânia Belo, que a gente falou que comunicação é vida, comunicação é tudo. A gente tem que se comunicar, gente.
tem que... uma coisa assim, não adianta, o outro não tem assim, obrigação de adivinhar o que está passando dentro de você. Então, são pessoas que eu trago aqui nesse podcast que me enriqueceram bastante. E eu vou falar um pouco de mim, por isso que eu quis falar hoje sozinha para todo mundo, tá? Que sou hoje com vocês. Porque eu, Rita, eu quero que vocês conheçam quem é a Rita Grace, do podcast Rita Glam. Quero ter essa conversa tete a tete, olhando para a câmera. Eu sempre fui muito vaidosa desde que eu me conheci por menina, ó. Cabelinho feito, onde eu tingi o cabelo. Fui na cabeleireira, né, na minha irmã ali, na Pri, eu tingi, ó. Fiz um tingimento. Unha pintada. Eu gosto muito do vermelho, sempre gostei. Já tive um problema com o seu Robert, eu não gostava desse batom vermelho aqui, ó. Desses dedinhos vermelhos, porque eu comecei isso muito nova, tá? 12 anos eu já tava ali. Não, uma vez o seu Robert pegou e sumiu com meus batons. Não vejo, pai, mas ele sabe que não conseguiu parar. 14 anos mesmo eu comecei a trabalhar fixa, né, muito cedo no supermercado. Aí eu comprei meu esmalte vermelho e meu batom e ninguém me segurou mais. Então isso já é uma característica sua, é uma coisa que é identidade sua, que isso eu falo na consultoria de imagem. Quando você vai ajudar uma pessoa, não dá para você tirar coisas que a pessoa ama muito, que é aquele esquadrão da moda do SBT fazia com as pessoas, né? Chegava com o guarda-roupa da pessoa e despencava num latão de lixo e vestia a pessoa totalmente com coisas que ela não se reconhecia ali. E foi o que eu falei com a... Tô até olhando aqui pro lado, porque eu falei com a Cauane, que era a personal que eu trouxe aqui, que ela se intitula até, né, transformadora de corpos. Porque ela transforma, gente. Você entra lá... Eu peguei muita dica com ela. Você sai com outro corpo e aí você pode vestir a roupa que você ama. Aí você vem fazer consultoria comigo. Procura a Cauane e depois vamos fazer consultoria de imagem que eu vou te deixar gata. E o que a Cauane falava? Rita, não adianta que a gente não consegue sustentar um treino maluco de 1 hora todo dia. E eu digo isso também pela pessoa, quando você modifica uma pessoa. Você não consegue manter uma pessoa, você mudando ela radicalmente, se são coisas que ela não gosta. Você não vai conseguir segurar isso numa pessoa. Então, o que eu falo hoje para você? Você vai, como consultora de imagem, você vai mudar uma pessoa, você tem que entender o que ela gosta. A gente vai chegar no guarda-roupa dela e vai falar assim, quais são as peças que você mais gosta desse guarda-roupa? Ela vai dizer isso, isso, isso. Isso você usaria com quem? Você primeiro ouve. Tem a escuta, aquela escuta positiva, né? A escuta positiva que você vai escutar, vai entender o que a pessoa gosta, aí você vai mostrando para ela, olha, isso dá certo com isso, mas não dá certo com isso, mas poderíamos acrescentar um cinto, ou mudar essa blusa com isso. A gente acrescenta alguma coisa, a gente não derruba o guarda-roupa da pessoa. E a gente vai sugestionando coisas e vai sentindo a aceitação dela, se ela se sente bem com aquilo. Então, a modificação é que nem os micros hábitos que a Cauane nos ensinou. A modificação são micro coisas que você vai ali com uma consultoria de imagem, sugestionando e vendo se tem essa aceitação da pessoa. Essa transformação em microgotas que é a que fica. Aí você vai ver essa pessoa e vai ver, nossa, ela mudou, ela se transformou, em pouco tempo ela é outra pessoa hoje. É isso que eu, como consultora de imagem, trago para vocês. Que nem eu tô aqui hoje. Hoje esse podcast para você, mulherada, e você é homem também, tá? Não vou falar só, como eu pego muito esse público 40 a mais, que é o meu público, né? Quer dizer, meu público eu acho que é geral, né? Eu digo isso para as moças mais jovens, até para as crianças, sei lá, que estejam assistindo, né? Mães com seus filhos e homens também. É você se amar e se respeitar e se priorizar também. Não, aí você vai falar, Rita, porque você não é mãe, você não tem filhos. Sim, gente, mas você... É que nem aquela coisa da máscara do oxigênio lá dentro do avião. Primeiro você coloca a máscara em você, para depois você colocar a máscara no seu filho, se ele estiver do seu lado. Porque se você for colocar a máscara no seu filho primeiro, você pode estar sem oxigênio, aí você vai desmaiar e você nem salva o seu filho. Então, você tem que estar bem com você primeiro para depois você dar uma assessoria ali quem está do seu lado, né, gente? Então, eu falo assim, olha, eu tenho que estar gata aqui, ó, cabelinho arrumado, usando meu Max Brinco, porque eu estou falando muito para vocês
sobre como consultora de imagem de você ali, ó, se revelar, tingir o cabelo, tá bonitona, pintar as unhas, né? E ficar gata até para você, a gente se sente mais firme até na hora de se posicionar. Mulherada, confessa comigo. Se você tá bem arrumada, mas você se sente mais empoderada até para dizer um não. Eu sempre digo, porque às vezes se a gente não tá bem arrumada, a gente fica meio acuada. Pelo menos eu me sinto assim. Que nem eu perco um tempo, tem gente que fala, não. Eu perco um tempo para fazer uma maquiagem todos os dias, isso é meu. Eu respeito muito quem não gosta de maquiagem. Mas eu acho que um hábito de uma maquiagem leve, eu acho que ele é muito bem-vindo. Porque isso já foi comprovado, né? Até em números, em dados, que a pessoa mais bem arrumada e bem... que passe uma imagem bacana, ela acaba ganhando até mais. Ela acaba passando numa entrevista. Não que... não, é competência, tudo bem, gente. É lógico, mas se tiver um competente bem arrumado e um competente mal arrumado, eles vão escolher aquele competente mais bem arrumado. Infelizmente, eu digo sempre assim para vocês, quem olha o nosso coração é Deus, que eu sou uma pessoa cristã. Vocês sabem que eu acho que Deus tenho certeza, é a base de tudo na nossa vida. Deus em primeiro lugar, Ele que está me dando suporte para estar aqui. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Deus. Né? Mas Ele dá sabedoria para você saber que você tem que se cuidar, se priorizar e se arrumar para você ser um cartão de visita, que esse mundo ele é feito pela imagem. Então você que tem um filho, assim, ou o marido, assim, arruma um tempo para você, não prioriza só aquilo, fazer pelo outro, porque isso é até um problema que a gente traz até lá da infância, de se autovalidar, que a gente acha que só fazendo pelo outro que a gente vai ser amada. E não é bem assim. Você vai ser amada quando você faz por você também. A pessoa vai olhar que você se cuida, você se gosta e automaticamente você vai estar feliz com você e você vai poder ajudar o outro, dar amor pro outro, dar carinho pro outro e ajudar o outro a ficar bem também com ele. Então eu digo pra você, mulherada, se você gosta de pintar uma unha, tá com uma unha bem pintada, mas eu não tive tempo, ou eu tô sem grana, né, porque acontece, tenta não ficar com aquele esmalte descascado, porque aquilo mostra desleixo. Mas não, eu já digo por mim que já aconteceu muito comigo. Então eu tô falando de mim. Hoje, se eu não tô sem, né? Às vezes você fala, eu tô sem dinheiro para ir para manicure, eu não tive tempo. Tira todo o esmalte, passa uma base, ou aquele de brilho, né? Aquele passa a base e depois passa aquele com glitter. Você tá com a mão pelo menos vistosa, não tá com aquela aparência de desleixo, que infelizmente é o que mostra. Que nem aqui a gente... Hoje eu tô vestida aqui, sabe com o que, gente? Com o Trench Coat, que é essa capa que no último podcast eu dei a dica da Glam para vocês, da dica da Grace, que é o Trench Coat, é essa capa, que é tipo uma capa que você coloca, né? Uma capa de chuva. Essa capa, ela foi muito famosa, né? Muito famosa pela Burberry, né? Aquela marca famosa Burberry, ela trazia a capa de chuva chique. Entendeu? Você, ó, ela tem acessórios, botão, gola, aí você pode mudar a gola, você fecha, ela tá cheia de botão, cinto, tudo. Eu falei muito no último podcast que essa capa, ela é fantástica quando você não tem tempo de se arrumar. De repente a gente tava com a Cauane, eu dei essa dica pro último podcast pra Cauane e Bárbara. Falei, às vezes você sai da academia e você tem que estar num almoço, até um almoço com um empresário, alguém que vai te dar um suporte, alguém que quer conhecer você e fala, puta, não vai dar tempo de eu passar em casa. Vai ser muito a coisa, eu tenho já esse almoço marcado. Você coloca isso aqui por cima, que essa daqui não é a de inverno, que no último podcast eu mostrei as de inverno para vocês. Mas essa aqui, ó, ela não é de inverno, ela é uma capa de chuva, né? Ela é de um tecido, um nylon, tipo assim, acetinado, né? Aí você coloca isso por cima da sua roupa de treino. Até com tênis você vai estar você vai conseguir se apresentar, vai estar mais arrumada ali, se mostrando para a pessoa, entendeu? Por cima de uma mini saia, de uma roupinha mais, se eu tiver casual, até, sei lá, uma roupa, gente, eu vou até brincar para você, até por cima do pijama, você colocar isso aqui, você sai, você consegue se apresentar para alguém. É a roupa, por isso que ela foi dada como a 7ª dica, acho que foi a 7ª dica, né, do guarda-roupa cápsula de inverno. Invista num desse daqui, porque às vezes tem peças que são investimentos.
É isso que eu falo como consultora de imagem. Aí você vai dizer, ah, Rita, mas eu não tenho dinheiro. Gente, eu sou super contra incitar vocês aqui, né, instigar vocês a cometer um erro que eu cometi. Que foi comprar muitas peças de roupa que às vezes você nem usa. Mas por que a gente faz isso? Nós, maioria de nós mulheres, fazemos isso. É uma falta emocional que tá lá, veio desde a infância. Que eu acabei descobrindo isso na terapia. Eu descobri isso porque alguma coisa que te faltou na infância você quer compensar agora, depois de adulta. Você começa a comprar coisa que você não precisa. E eu, depois de fazer consultoria de imagem, eu entendi essa deficiência minha. E não é vergonha de falar aqui para vocês, porque eu quero ajudar vocês. O podcast ele tem um propósito de ajudar muitas mulheres que eu quero que sigam nessa caminhada comigo, Rita Grace. Vocês veem, eu tive que fazer várias ressignificações na minha vida, no nome do RG da Moda. O RG da Moda tá passando por uma reformulação. Porque às vezes as pessoas falam assim para mim muito, ah, Rita, cadê o RG da Moda? Cadê... Você não está mostrando mais roupas? Eu tenho minhas roupas lá de aluguel para vestido de festa, né? Madrinha, casamento, que já estão todas lá. Mas eu passei por muita coisa que eu tive que reformular, refazer, coisas na parte emocional, coisas na vida, no geral. Eu tive que mudar o RG da Moda para Rita Grace. É minha conexão com Deus que me trouxe essas mudanças, que teve uma hora que eu falei, Deus, isso é um sonho desde criança. Aí Deus falou, olha, você vai se chamar Rita Grace porque a graça divina sempre esteve acima de você. E passe essa graça divina para as outras pessoas. Então, por isso que eu digo para vocês, a graça divina que recobre eu, Rita, que está sobre mim, eu estendo até você, Rita Grace. Foi mudado o nome. Eu tenho... Como eu estava falando para vocês que eu cometi o erro de comprar muita roupa e roupa legal, vão estar essas peças no brechó do RG da Moda agora, que eu prometo para vocês que agora em agosto eu vou filmar a reinauguração dele, né? Que o agosto para mim vai ser o mês do gosto, tá? Tem muita essa crença do mês de agosto, tá? Não, o mês de agosto vai ser um mês fantástico, eu vou fazer uma reinauguração. Vou postar mais roupas do brechó, porque eu adquiri também de VIPs, né? A qual eu presto serviço, que eu faço personal shop, que me passaram essas roupas, então roupas de grife. Então, eu vou tentar fazer alguma coisa de venda online para ajudar, porque nem todo mundo está lá em Budas Artes e vai poder estar me visitando, o meu espaço, né, que é um espaço interno. Mas eu vou repassar roupas que você vai fazer um investimento e ter uma roupa boa dentro do seu guarda-roupa. Você não vai ter aquele monte de roupa, encher seu guarda-roupa de roupa e que na hora de você sair você não tem uma peça para te ajudar, gente. Aí você fala assim, pô, eu tenho tanta roupa, mas não tenho nada aqui que me sirva, porque isso já aconteceu comigo também. Cheia de roupa e nada ali que me serve, que na hora de eu sair não nada ajuda. Então é isso que eu quero passar para vocês. Vocês terem as coisas certas dentro do seu guarda-roupa. Que nem hoje, eu evitaria de ter muita coisa. Hoje, na hora de comprar, se eu comprar uma peça, hoje eu já sinto até um peso na consciência, porque eu sei que eu tenho muita coisa, eu falo, gente, eu não preciso disso. Aí já aconteceu de eu ir comprar uma peça que eu achei assim que eu tinha que ter um cardiganzinho ali, porque eu tava com um blazer branco. Aí eu já vi que eu não precisava daquilo. Eu já vou lá, fiz uma troca e falei, vou comprar um presente pro meu sobrinho, que ele vai fazer um aniversário agora no próximo mês, eu vou trocar e deixar o presente para ele. Porque eu já sinto um peso dentro de mim, um aperto de saber que eu não preciso comprar mais nada. Tenho que usar o que eu tenho ali, vender as coisas boas que eu tenho ali com preço significativo para ajudar outras mulheres no brechó do RG da Moda, que tá vindo aí para vocês. Por isso que eu dou as dicas da Grace para vocês, porque, mulherada, a vida, ela começa agora. Nunca é tarde para você começar. O podcast Rita Glam, ele veio para mostrar que a gente tem que viver e não sobreviver. Porque, infelizmente, eu converso com muitas amigas que eu amo, colegas. Tem muita amiga boa, que me dá muita dica boa. Que eu já falei para vocês da Maura, da Tânia. E eu trouxe a Chris Day, que é uma consultora de imagem, que eu vou trazer aqui novamente. E outras mulheres fantásticas que não estão na área da moda, mas estão fazendo e estão acontecendo. Mas tem muita gente também que você vê que está tão desanimada ali, que não está vivendo e está sobrevivendo. E essa vida da gente é tão curta que a gente não tem que só sobreviver, a gente tem que viver também. E viver fazendo as coisas que a gente gosta e viver bonita, elegante, bem arrumada e gata, entendeu?
Então, por isso que eu falo, para de colocar um rótulo na sua idade, gente. Que como diz o meu terapeuta, Marcelo Coutrin, que eu faço terapia em grupo, faço terapia online, só existe duas idades. Eu não vou cansar de repetir isso para vocês. Só existe a idade de vivo e a idade de morto. Não vou cansar. Vocês vão falar, ela tá enchendo o saco falando isso. E vou falar muito sobre isso, sim. Porque, de repente, se você for viver aí, sei lá, porque hoje tá tendo longevidade, né? Graças a Deus, a gente tá conseguindo viver mais, até com dicas da Bárbara Cauana, comer mais proteína, né? Que beber menos, né? Para você não ir perdendo a sua parte muscular, porque vocês já ouviram falar que é bom ter músculo até se a gente estiver na UTI, né? Porque se você tiver perda muscular, não tiver sarcopenia, você não sai nem da UTI, se você foi internado. Então, hoje, e tem que estar com músculo, corpo legal, não vou dizer para vocês terem um corpo, sei lá, de Graciane Barbosa, né, gente? Porque eu até prefiro um corpo mais feminino, né? Eu não sou muito fã daquele corpo todo cavala, né? Mas diz que cada um tem um estereotipo, né? Tem umas mulheres que dá para ser cavala, as outras não. Olha aqui. Mas eu sou a fã do corpo feminino, um corpo bacana, até pro homem também. Eu particularmente respeito aqueles que gostam de ter músculo, ser todo trabalhado, mas eu acho que até um homem com um corpo mais, né, um corpo mais com músculo, mas não todo bombado, não precisa ser bombado. Eu acho que é até mais elegante. Essa é a minha opinião particular. Os outros também que são malhados, são gatos também, mas é a minha opinião particular. Que eu já ouvi falar muito também que você que já passou dos 40 nunca vai conseguir ficar aquele bombadão, a não ser que você comece a tomar essas bombas, né, que nem eles falam, né, que faz super mal pro seu corpo. A gente vai conseguir ter um corpo normal, bacana. Mas é isso que eu falo para as pessoas. Vamos investir na gente, porque se a gente for viver, sei lá, vamos pensar aqui que eu vou viver mais... Gente, eu tô sendo positiva. Vai que eu vou viver mais 50 anos. Eu vou viver esses 50 anos só falando, já tô velha, já tô acabada, não dá mais... Que vida chata ia ter daqui para frente. Eu não admito, Rita Grace, não aceito rótulo de idade para mim. Não que eu quero ser piriguete, que vocês vão ver eu com o estilo piriguete. Com todo respeito também, porque eu gosto para a menina que é mais jovem ter um corpo legal, ela tem mesmo que mostrar, ela se sente bem, ela que... Mas eu já não posso mais estar assim, né? E nem seria legal aqui estar fazendo um podcast. Mas eu quero ser uma mulher que me cuida, uma mulher bem arrumada, uma mulher bem apresentada. Gente, eu não tenho nada contra quem gosta dos brancos, entendeu? Não tenho nada contra. Eu, tipo assim, eu acho que o cabelo bem tingido, bem legal. Não que eu tenho muito fio branco, eu tenho um pouco, viu? Graças a Deus. Sabe porque eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Eu tomo ácido fólico há mais de 10 anos. Que como eu já falei pra vocês que eu fiz tentativas de fertilização in vitro, que infelizmente eu não consegui, né? Eu fiz 4, tá, gente? Vocês vão ganhar. Não consegui engravidar as 4 vezes, né? Nem teve implantação. Meus embriões não implantaram no meu útero. Tive depressões, passei por tudo isso com a graça de Deus em primeiro lugar, né? Toda a honra e toda a glória, não canso de falar, seja dada a Deus, que é meu suporte, a minha força. Tenha o seu devocional, ore, que Deus é a base de tudo. E eu comecei a tomar ácido fólico muito cedo, acho que mais de 12 anos atrás. E o ácido fólico... Gente, eu vou até dar o nome da marca aqui, aquele Indofilin, né? Dizem que é o melhor, 5 miligramas. Eu tomo ele evitou de nascer branco. Diz que como ele é responsável ele faz o tubo neural ali do bebê. Por isso que você começa a tomar antes, quando você vai fazer o tratamento. Então, ele evita, como ele faz a reprodução, a renovação celular, ele evitou de eu ter fio branco. Então, nasce um ou outro, graças a Deus. Ajuda você a ficar mais jovem. Então, eu tenho esse hábito de tomar ele mesmo não fazendo o tratamento. E eu acho que ajudou muito eu em todos os sentidos, né? Porque eu fui na médica ginecologista esses dias, eu até brinquei com ela, será que eu tô chegando na menopausa? Ela falou, não, Rita, você tá ovulando e bonitinho aqui. Eu falei, nossa, eu acho que tem a ver com ácido fólico, tem a ver com o meu momento de vida, que eu tô muito feliz, assim, muito realizada de estar aqui falando de moda, de estar falando... de autoestima para vocês, eu acho que tudo isso transmite até o corpo, ele não quer envelhecer, ele quer ficar jovem. Mulherada, pega isso, façam as coisas que vocês têm no coração e que você gosta. Eu não sei o que você gosta. Eu não sei se você gosta de ser uma decoradora, eu não sei se você gosta de ser uma organizer ou sei lá, até quem gosta de cálculos, né? Tem gente que ama cálculos, eu particularmente não gosto.
Eu me formei em letras, tá? Eu sempre gostei do português e inglês, né? Eu sou formada em letras, embora eu nunca tenha lecionado. Mas cada um faz o que gosta. Mas quando você... Aí você fala assim, Rita, isso é fácil, né? Falar... mas eu preciso do emprego ali, porque eu tô ainda nessa coisa, eu ainda trabalho como governanta residencial, embora eu gosto muito de moda. Então eu tô conseguindo conciliar essas duas coisas, gente, aos trancos e barrancos às vezes, né? Agora eu tô mais equilibrada. Não foi fácil. Mas eu não podia desistir daquilo que eu amava. Sabe, eu insisti muito, pedi muita força para Deus, resiliência, tive meus tombos, levantei e tô aqui. Então, o que eu posso falar hoje para vocês, mulheres e homens também? Primeiro lugar, tem um foco, tá? Foco e no que você quer. E foco e propósito. Quando você tem um propósito, o que é um propósito? Propósito é um sonho ali que você tem, mas que esse sonho ele vai beneficiar outras pessoas também. Você vai fazer o bem para os... Deus ele tá ali quando você sabe que esse sonho vai fazer o bem para outras pessoas. Então é isso que eu quero passar para vocês. Mas nesse meio do caminho não deixa de se cuidar também. Não fica desleixado. Mas eu trabalho num serviço assim que eu uso uniforme. Que nem eu já vi uma vez uma querida, que é a Ana Sena. Eu trouxe uma menina aqui que eu vou ver se eu trago de novo ela aqui, viu? Ela tá com um projeto com mulheres maravilhoso. Eu falei com ela esse dia. Ela trabalhava num lugar que ela usava uniforme e hoje ela tá na frente, ela estudou, acho que fez comunicação, fez muitas coisas e ela começou assim, acho que ela carregou até carvão, que ela era mãe solo. Mas ela falou, Rita, eu ia de social até a porta do meu emprego, toda maquiada, e daí eu colocava o uniforme, na hora que eu saía eu colocava a minha roupa social. Porque tem uma coisa até da lei da vida, da atração, da conquista, alguma coisa assim que você tem que se vestir, eu já vi uma consultora falando, para onde você quer estar, para aquilo que você quer ser. Mesmo que você ainda está fazendo faxina, gente. Faxina, que não é demérito nenhum fazer, porque eu já fiz também, tá? Então, se você está fazendo uma faxina e você tem que usar o uniforme da faxina, que é um trabalho digno também, porque você está limpando o local que outra pessoa vai usar, que é um trabalho mais digno que esse. Né? Eu que sou da área doméstica, né, como governanta residencial, você limpar o local para outra pessoa, você fazer a comida para outra pessoa, você cuidar das crianças daquela pessoa, você dirigir para aquela pessoa e você administrar a casa daquela pessoa. Para tudo que funcione redondinho para ela ter a tranquilidade dela e fazer as coisas dela também, né? Então, mesmo que você for... Eu já trabalhei com pessoas que fazem a faxina, a limpeza, chegarem todas alinhadas. Você limpou ali, pôs o uniforme, colocou sua luva, toma o seu banho, põe a sua roupa de gata, estrela e saia. Porque ninguém precisa necessariamente saber o que você está fazendo. Você não precisa estar com uma faixa assim na testa, sou faxineira, entendeu? E que se for também não é demérito nenhum, né, gente? Porque eu digo o que eu faço. Então, tá... se eu precisar ajudar as meninas lá, elas sabem que eu coloco a mão na massa e faço muito bem. Graças a Deus, né? Não faço só organizer, não sou só uma governanta, não sou só consultora, eu sou uma excelente cozinheira, né? Porque eu gosto muito de cozinhar, agora eu tô dando mais um tempo. Gosto muito de organizar, entendeu? Hoje eu tô num processo de organização das gavetas, porque quando você organiza seu guarda-roupa, sua casa, sua mente se organiza também. Sabe, no último final de semana... eu fiquei passando todas as minhas roupas, alinhando. Você deixa as roupas cor com cor, roupa certa com roupa certa, porque eu como organizer faço isso. Isso ajuda, até na hora de você sair, você já deixa a sua roupa que você vai usar no outro dia pronta. E isso organiza a sua cabeça, você já tira o foco daquela bagunça para a criatividade, que foi o que a Maura, uma outra querida que veio aqui, falou. Sua cabeça fica aberta para criatividade, para uma leitura, para... outras coisas mais que você tem que pensar, você não tá preso ali naquela bagunça. E olha que faz um bem tremendo você ver seu guarda-roupa super arrumado, gente. É um trabalho maravilhoso. Eu, como organizer, digo, e uma coisa muito satisfatória de se ver. E eu sempre passo para as meninas, não deixe de ter essa organização na sua casa e a sua organização pessoal. Tem gente que às vezes não liga, eu vou pegar uma calça de qualquer jeito, com bolinha, com pelo, e vou trabalhar, porque... Mas a impressão, né, a primeira impressão é o que fica. Ninguém, por mais que você seja um poço de conhecimento,
Ninguém vai olhar só ninguém vai olhar você por dentro, só Deus que consegue, né? Ninguém vai chegar escaneando você. Bom, aqui é a mente do Einstein que está dentro dessa cabeça. Vai olhar só o que você está passando de imagem. A vida é isso, esse mundo é imagem. Você vende como você está. É a vida, gente, não tem jeito. Por isso que eu vou pedir para a Paulinha, minha querida, trazer a nossa 8ª dica da Grace, que é o quadro aqui do podcast Rita Glam. Estamos quase terminando. Essa já é a 8ª dica da Grace, das 10 peças do guarda-roupa cápsula de inverno. Vamos lá, Paulinha? Vamos trazer essa dica aí da Grace? Boa noite a todas do podcast Rita Glam. Eu, Rita Grace, com vocês novamente, passando para vocês a 8ª dica do guarda-roupa cápsula de inverno, sobre as 10 peças que para Rita Grace são essenciais no seu guarda-roupa de inverno. Eu trago hoje para vocês, pessoal, a boina, no melhor estilo parisiense. Eu amo boina, desde muito jovem. Eu acho que a boina... agora, nós estamos no inverno, eu acho que é uma peça muito bacana para você ter, para você se adaptar, né? Porque as pessoas usam touca, chapéus, e a boina para mim é uma coisa muito elegante, gente. Eu que falei no último podcast sobre o trench coat, eu tô aqui com ele. Eu vou colocar ali novamente, só para vocês verem como que a gente fica muito, muito elegante, muito chique e muito estilo Paris, né? É uma peça para mim elegantérrima, para esse inverno, para um passeio, até para o trabalho, gente. Eu acho que você vai ficar tão elegante, olha que coisa bacana. E para mim, a boina é uma peça tão bacana. Sabe aquele dia que você não teve tempo de fazer escova, não deu para ir pro cabeleireiro ainda? E o cabelo, principalmente o meu, acho que ele começa a bagunçar um pouco. Eu acho que é uma peça que ajuda muito até no penteado para sair de casa, se você vai sair, ó. Para mim ajuda bastante. Se você não é muito fã da boina, que eu amo a boina, eu tenho... eu tô com essa de lã, né? Mas você tem hoje boinas de vários estilos, né? Tá sendo feita de outros tecidos que são elegantérrimas, né? E a dica para você ficar bem com ela, você puxa ela um pouquinho pro lado, deixa a testa mais à mostra, né? E você tá super elegante. Se você não quer mesmo a boina, eu acho legal também você ter uma touca bonita. Uma touquinha assim elegante, que nem eu tô com essa touquinha aqui, gente. Olha que fofa, ela tem até uma coroinha aqui, ó, de rainha. Eu acho legal você ter uma touca bonita também. Se você tá com o cabelo assim, você vai para algum lugar mais despojado, sai um domingo para passear, para caminhar. Olha que bacana, eu vou fazer uma troca aqui para vocês. Você tem uma touca também bonitinha? Olha que elegante. Eu acho assim, ajuda quando a gente não conseguiu fazer a nossa escova, não tá tão... Você fica elegante também. Se você não é fã da boina como a Rita Grace... Tem uma touca bonitinha, arrumadinha também, que é uma peça muito elegante também, pessoal. Essa é a 8ª dica da Grace pro nosso guarda-roupa cápsula de inverno. Para mim, essas duas peças, ou sua boina ou sua touca elegante, você tem que ter ali no seu guarda-roupa. A touca vai te deixar mais aquecidinha e também vai te deixar muito elegante, muito gata. E vai te deixar mais à vontade, até com o cabelo, se ele estiver meio bagunçadinho. Ok, meninas? Se não deu tempo de fazer escova, olha, é um acessório que super ajuda. Ok? Até a próxima dica da Grace, que já estão terminando nesse inverno. E tenham essas peças essenciais no seu guarda-roupa. São peças que vão ajudar super, gente. A gente não precisa ter muitas peças, mas as peças certas que ajudam na hora que a gente tá ali correndo, não tem muito tempo de procurar, né, para se arrumar. São as 10 peças essenciais do seu guarda-roupa de cápsula de inverno. Um beijo a todas e até as próximas, né, as últimas dicas. A próxima dica da Grace. Um beijo. Bom podcast para vocês. Isso aí, pessoal. A Grace trouxe, Grace, né? Trouxe para vocês a dica da boina e eu trouxe também a touquinha, que é um capuz assim elegante, né? A touca. Gente, essas peças são essenciais para você ter no seu guarda-roupa cápsula de inverno. As 10 peças do guarda-roupa cápsula de inverno. Depois a gente vai falar do guarda-roupa de verão, né?
Vai ter as peças. Depois eu vou fazer um compilado de tudo que você precisa, porque você não precisa ter muitas peças, você precisa ter as peças corretas dentro do seu guarda-roupa, para não cometer o erro que eu cometi de ter muita coisa, né, para suprir uma necessidade ali interior, né? Coisas que você só gastou dinheiro, fez dívida e você não precisava ter tudo aquilo. O que o podcast hoje da Rita Glam traz para vocês? O que eu falo aqui para vocês, gente, quando a gente quer dar um conselho, uma sugestão, eu, Rita, não falo isso porque sei mais do que nenhuma de vocês ou nenhum de vocês. Eu trago esse podcast hoje para vocês para ajudar vocês nos erros que eu cometi. Todo conselho ou sugestão que eu trago aqui foi erros que eu já cometi na vida que eu não gostaria, assim, de ver os meus amigos telespectadores sofrendo ou cometendo esses erros, entendeu? Porque a vida é errar. Infelizmente, a gente não vai passar pela essa vida porque ela não vem com manual de instrução, né? Algum erro, algum deslize a gente vai cometer. Mas sempre é bom a gente aprender com o erro dos outros, né, gente? Pra gente abreviar o caminho, né? A gente não precisa passar por aquilo. E eu vou falar de novo aqui na questão de imagem. É isso que eu falo para vocês. Se dê o prazer, o luxo, o cuidado de se arrumar e fazer coisas que você gosta. Que nem eu estava falando com a Cauane no último podcast, né? A gente falou da mulher, 40 a mais, provavelmente essa coisa da gente sentir a musculatura mais flácida, né? E a gente também teve uma querida aqui, gente, que eu não posso deixar de falar da Elizabeth de Mesquita. Gente, como que eu poderia esquecer aquela querida? Da ninfoplastia, do cuidado lá com a parte íntima da mulher. Que é uma parte que a gente deixa ali esquecida, tem vergonha, tem tabu. Mas, mulherada, procura a Elizabeth de Mesquita, sabe? Logo eu vou postar novamente para vocês o Instagram dela, vou estar falando dela também no meu, porque você se olha completo, sabe? Você tem que ter esse cuidado geral. E homens também, ela cuida de homens, viu? Você que tem algum probleminha ali, pode procurar ela, que ela também vai dar esse suporte para vocês. A gente tem que estar bem 100% dentro do que a gente pode. Por isso que eu falo, se você gosta do Max Brinco, às vezes você não consegue usar esse Max Brinco aqui no ambiente de trabalho porque ele é muito chamativo, mas vai passear, ele é leve, viu, gente? Vai passear um final de semana, coloca um Max Brinco desse, fica gata, fica elegante, arruma seu cabelinho, ó, escova, sabe? Que nem eu gosto dos cachos, eu sou muito, tenho bastante cabelo, graças a Deus, né? Eu sou bem cabeluda. Eu faço escova, deixo ele... Eu até parei de fazer natação, como eu falei com a... Deu um tempo, né? Mas eu vou voltar. Por causa que eu acabava não secando o cabelo e eu tive pneumonia. A raiz do cabelo muito molhada, mas agora eu já me tratei, me cuidei. E agora eu tô me preparando para voltar para nadar. Mas eu acho que eu vou colocar natação só uma vez por semana, gente. Vou colocar, porque eu já aprendi a nadar, graças a Deus. Então eu já falei em muitos programas de coisas que vocês querem fazer. Não deixem de fazer, porque eu já fiquei velha. Eu acho que eu estou vivendo aquilo que o professor Osmar fala, o querido, né? Que eu amo aquele professor de paixão também, que faz aqui com meu pai. Estou vivendo a adolescência né? A gente começa a viver a adolescência, né? Depois na envelhecência você começa. Então eu estou começando a fazer todas aquelas coisas que eu tinha vontade de fazer quando criança ou adolescente, eu não consegui, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, eu estou vivendo isso agora. Aprendi a nadar tem 1 ano, nado muito bem. Acho que só falta eu aprender a nadar, gente, o nado peito, porque o crawl eu aprendi, o costa, aquele nado... não, acho que o peito eu nado. Eu não nado borboleta, nem sei qual que tá faltando, mas eu sei que eu tô indo. Eu sei que o crawl e o costa eu domino já, então eu tô amando, assim. A sensação de se ver nadando para mim foi libertadora. A mesma sensação quando eu comecei a dirigir, né? Porque eu comecei ainda no carro manual. Então, essa sensação de liberdade, mulherada, é fantástico. Aí tem muitas mulheres que falam, Rita, você fala isso porque você não tem filho, porque você... Eu sei, gente. Eu sei porque minhas irmãs têm filho, eu sei o trabalho que é. Mas eu digo para você, se prioriza de alguma maneira, sabe? Pega um tempinho para você tem o seu esposo, deixa a criança um pouquinho com ele, aí vai dar uma olhada na sua unha, sabe? Não tenho dinheiro para ir todo final de semana, mas vai a cada 15 dias. E se depois você tira, passa uma base, um brilhinho, deixa a unha bonita. Aí eu não sou muito chegada em maquiagem, que eu acho que vocês me veem muito... Eu amo maquiagem, eu já falei para vocês que eu amo desde cedo. E hoje na internet não falta o tutorial para ensinar você em qualquer coisa, tá? Desde cozinhar, lavar roupa, organizar e fazer maquiagem. Então eu sou muito fissurada em tutorial.
Eu posso dizer para vocês que eu já tenho um curso de automaquiagem sozinha, sem nunca ter feito, porque é treino. Qualquer coisa na vida que você queira ficar bem, o treino ele supera, gente. Isso já é comprovado cientificamente que o treino supera o dom. A gente está falando agora até que a gente está num mês de Copa, né? Domingo agora é o final da Copa. O brasileiro em si, ele tem o dom do futebol ali no pé. Mas às vezes uma vida desregrada de bebida, de farra, você pode ver que os nossos atletas brasileiros, eles se aposentam antes dos outros atletas, dos europeus, né? Que acabam ficando mais tempo jogando do que eles. A gente tira pelo Cristiano Ronaldo, né? Acho que o Messi tem 39 anos, ele perdeu a Argentina. Não, foi a Espanha, né? Acho que a Argentina tá na final. Gente, eu não tô nem acompanhando, tá? A Argentina tá no final. Agora a Paulinha me deu um spoiler aqui. Mas você vê, o cara é disciplinado. O cara é autista, mas ele é disciplinado. E a disciplina, ela supera o dom. Né? O Cristiano Ronaldo, ele parou agora com 41 anos, mas olha o físico daquele jogador. Diz que ele acordava mesmo sem querer, não comia pizza há anos. E, tipo assim, o cara é disciplinado e joga mais que o brasileiro para antes, engorda tudo, não fazendo crítica, mas o cara tava ali. Eu não sou, assim, gente, a rainha da imposição. Eu não sou uma ditadora, até porque comigo também não funciona. Eu acho que a gente tem que ser feliz. Eu, Rita Grace, falo para vocês que a gente tem que ser feliz em todos os sentidos. Eu tô hoje aqui com vocês, eu faço uma maquiagem, eu adoro me maquiar, mas isso é meu, tá? Meu, eu acordo, minha base, eu faço o meu skincare, depois vou ali nos procedimentos um atrás do outro, base, corretivo, sombra, mas eu gosto. Agora, mulher, você que não curte muito isso, mulherada, mas não saia de cara lavada, faça pelo menos o básico, tá? Faça só uma base, de repente, que as bases hoje têm protetor solar e isso é bom, fundamental para combater o envelhecimento da sua pele. Até por causa que nem eu tô aqui no estúdio, tem a luz do estúdio, né, que acaba às vezes afetando mais do que a luz solar, né? Então você passa uma base com protetor, um pó e um batonzinho, sei lá, e um rímel. Pronto, você tá pronta, tá arrumadinha. Sabe? Ai, não tenho tempo. Gente, coloca tempo, porque a gente faz prioridade aquilo, a gente prioriza aquilo que a gente acha importante. Às vezes a pessoa, se ela realmente precisar, ela arruma tempo. Nem que seja 5 minutos, ela arruma. E hoje a gente está muito vidrado nessa coisa da rede social que tá... E eu tiro por mim, tá? Eu não estou falando de ninguém, não. Eu estou falando de mim. A gente perde muito tempo vendo besteira, né? Eu sou da época que a gente lia livros, né? Antes da época da rede social, né? A minha infância ali, anos 90, né? Entendeu? Adolescência, né? Começando nos anos 90 ali, a gente lia muito. Hoje a gente fica só nesse celular. A gente acaba só ficando muito bitolado ao que falo. Tem muita coisa boa na internet, mas também tem muita besteira. Então a gente tem que saber filtrar, saber colocar horários para isso. E você não tem que deixar de se cuidar, de se arrumar, de colocar um make, de tá bem, fazer alguma coisa que você vê que te faz bem. Começa já organizando suas coisas em casa, vai aos pouquinhos. Aí depois você passa não, isso é um conjunto, né? Faz a sua parte física, faz uma rotina, coloca um tempinho para você, se prioriza. Se você tem uma criança ali, você já fala, não, agora a mamãe vai tomar o banho dela, vai fazer, fica um pouquinho com o papai ou com uma tia ou com alguém, ou então fica quietinho aqui brincando, né? Mas não deixa de olhar para você também, mulherada. Eu vou passar uma sugestão aqui do que eu faço, eu, Rita, todos os dias, porque eu não vou dizer para vocês que a minha vida foi sempre flores. Eu tive meus dias também de matar os meus leões, né? Foi mais de um, matei urso, matei leão, fui que nem Davi ali. Mas estou de pé. Teve dias de muita tristeza também, porque eu sou humana, sabe? Eu reconheço, assim, as minhas fraquezas. Mas no meu caso, o que sempre funcionou, gente, foi depois de eu ter o meu encontro ali com Deus, né? O meu devocional diário que eu comecei a colocar. E eu não faz muito tempo que eu comecei a fazer isso, não, de estar firme com Deus. Foi em março de 2025. Não que eu não tinha meu contato com Deus, mas eu acho que não era tão assim... Não era prioridade. Agora passou a ser prioridade. E quando você coloca Deus como prioridade na sua vida, demais coisas são acrescentadas. Então, se minha sugestão for válida, porque eu estou aqui como um propósito de vida, para não só falar de consultoria de imagem, de beleza para vocês, mas também uma ajuda, como
tenho vocês todos como os meus irmãos aqui em Cristo Jesus. Faça do seu contato com Deus, desse devocional, a sua prioridade. Acorda um pouco mais cedo, Deus, e entrega seu dia para Deus primeiro. Então você vai ali para o seu cantinho, nem que seja na hora que você estiver preparando a sua marmita, que você vai trabalhar cedo, às vezes a pessoa faz, coloca uma oração, vai conversando com Deus, né? Se você não pode estar ali parado, você vai colocar uma roupa para lavar logo cedo antes de trabalhar, que eu estou falando por mim. Vai conversando com Deus, você já coloca um salmo, uma oração, escolhe, aí tem muita oração hoje no YouTube, né? Então eu já tenho meus preferidos, eu ouço todo mundo. Eu ouço pastores, padres, todo mundo que pode falar de Deus para mim, eu estou ouvindo, né? Aí eu vou conversando com Deus, eu vou dirigindo com uma oração no carro, conversando, e vou tendo aquela conversa com Deus. Aí Deus usa sempre um pastor, um padre, alguém para falar com a gente, porque Deus ele não fala direto com você, mas ele usa uma criança, ele usa quem ele quer para falar com você. Então, quando eu tive essa intimidade com Deus em primeiro lugar, tudo facilitou. Porque o que vem mais forte na minha vida hoje, gente, é aquela parte que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Deus ele não prometeu uma vida sem percalço, sem medo, sem aflição. Mas ele prometeu para você que ele ia estar com você. Então, se serve de conselho para você, coloca Deus em primeiro lugar. E depois você vai fazendo as outras coisas, porque aí você se sente fortalecido para depois ali organizar suas coisas, organizar a sua vida, suas prioridades, entendeu? E a gente tem que separar muito na vida o que é prioridade e o que é urgente, entendeu? Aí a gente fala assim, tem coisas que são urgentes, mas a sua prioridade de falar com Deus, ela já está sempre todo dia ali. Aí depois você vai para a urgência. Vou resolver isso, sei lá, pagar esse boleto hoje porque é urgente. Aí você faz primeiro sua prioridade, fala com Deus, depois vai para a sua urgência, entendeu? Aí você chega, você come, tem uma boa alimentação, acorda um pouco mais cedo, por mais difícil que é, gente, por mais difícil que é, me dá aquela preguiça, mas você acorda um pouco mais cedo para você, se você vai se alimentar no seu trabalho, pega aquela dica que eu dei para vocês de cozinhar os 2 ovos, se você não gosta de ovo cozido, leva um ovo mexido ali, se você não tem como fazer no seu local de trabalho, mas coloca proteína na sua alimentação de manhã. Porque tem muita gente, que eu já falei no programa Cacauane, que ela tem um hábito só do carboidrato, e o carboidrato não te ajuda. A proteína, ela não te ajuda só na parte muscular, ela te ajuda aqui, ó, na parte cognitiva, né? Ela te ajuda no pensar, no tudo, na formar sua parte, na visão, entendeu? Então, eu não tô falando só de beleza, eu tô falando de saúde também, para te dar força. Então, põe um hábito de colocar mais proteína, que proteína é vida, gente. Proteína é vida. E eu demorei para entender isso, viu, gente? Eu vim entender isso só depois de mais velha, porque eu gostava muito do carboidrato. O carboidrato me estragava todinho. Eu tenho um sangue O positivo e eu já ouvi até o pessoal da parte daquela... Eu já li várias dietas, né? Então, a minha ex-chefe tinha um livro daquele Dr. Atkins, americano lá da Flórida. Ele falava, né, que a proteína já era vida mesmo, né? E eu comecei a entender sobre proteína há mais de 20 anos atrás. E eu não tinha um hábito, eu vi o quão errado, eu preferia sempre o carboidrato. E hoje eu já postei, tem uma médica que eu acredito, que eu acompanho nas redes sociais, esqueci até o nome dela. Ela já fala o quão o carboidrato está estragando esse monte de mulher. E a gente também tocou no último podcast sobre as canetinhas mágicas, né? Que a gente quer sempre a solução a curto prazo. E que vai causando outras consequências, como está tendo muito caso de pancreatite. Eu não estou falando que a canetinha é o mal do século, é o demônio do século. Mas ela tem os casos que são certos para ela, né? Como o pessoal que está perdendo, está muito obeso, que precisa baixar colesterol, ela é boa, mas o problema é que está sendo usado hoje clandestinamente por todo mundo. E está causando muito problema mesmo. Tem muita gente com consequências sobre isso. E a gente tem muito que prestar atenção nisso, gente. Tomar cuidado com isso, né? Então, vamos tomar consciência, acima de tudo. Como a gente está nos momentos finais do podcast, né? Acho que esse podcast hoje foi muito, assim, pessoal. Eu quis muito fazer um podcast sozinha com vocês, né? Não sei nem se a gente vai intitular de podcast, acho que é Rita Glam Cast sozinha.
para falar um pouco de mim, de alertar tanta mulherada, 40 a mais que estão aqui no meu time, como a mulherada geral, você que é mais jovem, mais garota, você que também é mulher mais de 60 a mais aí, terceira idade, se priorize, olhe para você, tira essa coisa do tabu da idade, porque até meu terapeuta, o professor Marcelo Cotrim, que eu adoro, ele sempre falou que cientificamente hoje a gente tem aquela idade biológica, né? Que dependendo como você vive, a sua idade ali das células, você é incompatível com a sua idade. Às vezes você está muito mais velho ou muito mais novo. Então tira esse estigma da idade que a sociedade coloca na gente, né? Você passou de tal idade, você não pode tal coisa. Você pode sim, gente, você pode se cuidar. Hoje a tecnologia está tão grande, tem mulher hoje dando à luz até com 60 anos, aí tem aquele preconceito de falar assim, mas vai ser vó e mãe? Sim, você é vó e mãe, e daí? É minha vida, eu quero, é meu sonho. Gente, não deixe de viver o seu sonho, pessoal no geral, queridos amigos que eu tenho aqui, de coração, que eu amo. Eu estou aqui realizando um sonho com propósito de vida de ajudar muitas pessoas. Não deixe de realizar um sonho pela opinião alheia, pelo que os outros vão pensar. Porque, infelizmente, gente, tem muita gente falando bem da gente, mal da gente, mas eu acredito que tem muita gente mais falando bem, pensando bem e torcendo pela gente. E, infelizmente, aquele que fala mal de você é mais sobre ele do que sobre você. O que eu poderia dizer? A gente ora por ele e torça para que ele tenha coragem também de ser cara de pau ali, de enfrentar as coisas que nem a gente enfrenta, né? Eu acho que todo mundo é bem-vindo, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é irmão em Cristo, mas hoje você pode escolher quem você quer ouvir, com quem você quer caminhar junto, tá? Você pode escolher isso sim. Então, o que hoje eu, Rita Grace, desejo aqui no podcast Rita Glam para vocês. Eu desejo assim que vocês se sintam acolhidos por Deus, priorizem Deus na sua vida e coloque o seu propósito de vida. Esse propósito tem sempre que ter uma função de ajudar ou agregar alguma coisa positiva para as outras pessoas. E foco, siga em frente, tá bom? O nosso podcast ele está chegando ao final. A gente vai ter um próximo podcast aí, né? Do Dia dos Pais. O seu Robert vai estar aqui com a gente novamente, com aquele carisma, com aquele amor dele, tá? E hoje a gente chega ao fim, né? Desse podcast. Por mim, eu fico falando a noite inteira, gente. Vocês sabem que eu sou a mulher da palavra, da comunicação. E eu estou muito feliz em estar aqui ajudando todos vocês. Até um próximo podcast. Um beijo a todos.